começar a nossa aula, tá gravando ali também. Deus abençoe quem vai assistir depois desse vídeo. Hoje acho que o pessoal está de ressaca do aniversário da igreja ainda. Espero que não seja no sábado, né? Espero que não tenha sido festa ontem. Mas acho que o aniversário da igreja deve estar chegando aí. Vamos começar nossa aula. Vou convidar você a fechar os olhos. A gente tem um tempo de oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos levou aqui. Mais uma oportunidade que a gente tem de mergulhar na tua palavra e refletir nesse tema, Senhor, segundo a tua vontade, não segundo os nossos pensamentos, não refletir família segundo o que é mais conveniente, mas pensar sobre isso à luz daquilo que o Senhor nos revelou como padrão, como modelo, como propósito, à luz da tua palavra. Então, que o Senhor nos dirija nesse ponto, seja um momento aqui de fato, Senhor, dirigido pelo Senhor, instruído por ti, guiado pelo Espírito Santo. Cada pessoa aqui, Senhor, cada contexto que vive, possa ser contemplada, possa ser instruída, possa ser encorajada, possa ser fortalecida na caminhada, não apenas da fé, mas a caminhada da família com Cristo, Senhor, da família contigo. Os desafios para viver e ser família são grandes. Não é simples viver relacionamentos, Pai, inclusive no seio familiar, que é onde a gente tem a maior intimidade. E por isso nós pedimos que essa aula seja mais um instrumento de graça, de instrução, de direção para as vidas de cada um aqui. É o que nós pedimos, desde já intercedendo pela vida dos que podem estar a caminho, e aqueles que também não puderam estar presentes hoje por algum motivo. O Senhor nos abençoe, e é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos para a segunda aula do curso. Se de repente alguém está assistindo depois ali também, está começando para essa aula, está sabendo que hoje é a segunda, então tem uma aula anterior a essa, também já está disponível lá no YouTube. E a aula passada a gente falou sobre um tema, a gente introduziu esse curso com uma abordagem muito tentando entender na nossa sociedade o tempo, o contexto que a gente está vivendo em família. Acho que vocês devem lembrar, né? A gente fez um acompanhamento histórico aí sobre o que é família, especificamente nos últimos séculos e décadas, quais foram os impactos nas dinâmicas familiares. E eu acredito que deu para entender um pouco do porquê nós estamos vivendo família, em parte de como estamos vivendo hoje, as mudanças sociais. Acho que uma das coisas que ficou ali, e eu espero que tenha ficado na sua mente, foi especialmente o impacto tanto do secularismo, mas também de um fato histórico muito, como é que eu poderia dizer, muito perceptível, né, muito claro, que foi a Revolução Industrial, que trouxe mudanças muito diretas nas dinâmicas familiares, porque antes as dinâmicas familiares e de trabalho estavam muito conectadas. Depois da Revolução Industrial a gente viu uma dissociação muito grande, né? E aí a partir disso os impactos foram bem claros nas dinâmicas das famílias. Eu não vou falar de novo disso porque está tudo na última aula. Foi bastante conteúdo, foi muito densa a aula passada, porque foi uma tentativa de uma aula fazer esse apanhado histórico. Mas depois de ter feito isso, eu também falei aqui para vocês, vocês vão lembrar. Falei sobre alguns elementos que a gente encontra sobre família à luz da Bíblia. Eu vou falar rapidinho deles aqui, eu não vou explorar cada um, mas eu vou só passar para vocês lembrarem, se de repente alguém não lembrou. O tema da aula de hoje é esse, famílias imperfeitas, graça perfeita. Mas antes de a gente entrar nesse tema, vamos só recapitular esses últimos pontos da última aula, tá? Em primeiro lugar, a gente viu, à luz da Bíblia, que família é uma instituição divina, criada e definida pelo Deus Criador do mundo. Ou seja, em outras palavras, a família não é uma instituição criada pelo homem, né? Não é uma instituição, em primeiro lugar, cultural. Ela é, antes de tudo, uma instituição divina. E por que isso é importante? Porque, em resumo, já dei um exemplo aqui para vocês. Esse púlpito, ele tem esse nome aqui porque alguém deu o nome, né? Alguém inventou esse instrumento de aula, de pregação e disse, olha, o nome disso é púlpito. Mas, por uma convenção social, a gente pode amanhã passar a chamar isso de um outro nome, certo? A gente pode dar um nome e dizer, olha, a partir de agora, o nome desse objeto aqui é X.
E se todo mundo agora acordar e socialmente se for trabalhado, é um objeto, ele não tem uma natureza intrínseca nele, não tem uma definição natural. Família é diferente. Por que família é diferente? Porque família foi definida pelo próprio Deus. E Deus, ele não muda, ele é imutável, e a sua palavra também não muda. Então, quando a gente fala sobre família, o conceito que a Bíblia traz não muda. E aí, quais as implicações práticas disso? As implicações práticas disso é que família é entendido segundo aquilo que a Bíblia define, sem modificação, sem alteração, de acordo com aquilo que pode mudar ou não na sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. Eu também não vou alongar muito, porque a gente já começou a aula passada. Segundo ponto que a gente viu. Pode passar aí, depois vocês podem ver na outra aula as citações, etc. Em segundo lugar, a gente viu que a família é a primeira comunidade idealizada por Deus. Deus nos inseriu em uma comunidade, né? Em várias comunidades sociais, relacionais. E família, quando a gente pega a Bíblia, né? Abre lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis 1 e 2, melhor dizendo, a gente vê que a primeira comunidade criada por Deus não foi uma escola, não foi uma igreja, não foi um clube, foi uma família. Né? Então a gente vê isso através do casamento. E a gente vê isso também através do núcleo familiar que dali gerou filhos. Então, em segundo lugar, é o que a gente enxerga na Bíblia sobre família. Pode passar. Terceiro ponto. Terceiro lugar, a gente viu que família não é um fim em si mesmo. Tá? A gente percebeu e viu claramente que se a família for enxergada como um fim, né, a família é o propósito dela mesmo, isso vai levar a família ao fracasso. Em quarto lugar, a gente viu que o êxito da família está intimamente ligado à sua dependência de Deus. Eu li 2 versículos aqui que eu vou ler com vocês para facilitar a lembrança. Eu vou passar aqui um versículo de um livro do Antigo Testamento, Amós. Eu queria pedir a sua ajuda para ler comigo. Eu queria pedir para você... Amós, a igreja pode ler, por favor. Você pode ler a partir do versículo 6, na verdade só tem ele aí, né? Dizendo assim: busquem o Senhor e você. Claramente, apesar desse versículo não falar sobre família em si, ele está falando de um povo, né, da comunidade de Israel, que claramente só tinham 2 opções de viver, que na verdade é a opção de toda pessoa que passa por esse mundo. Ou é uma vida na presença de Deus, que leva à vida, ou é uma vida longe de Deus, que leva à morte. E Amós aqui talvez usa imagens que deixam isso muito claro, né? Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Trazendo isso para as aplicações familiares, é exatamente isso que a gente percebe quando a gente fala sobre família. Se Deus não está ali, se Deus não é o Senhor, se Deus não é o guia, se Deus não é o mestre, se Deus não é o regente, não tem como aquilo ter qualquer tipo de êxito. Né? Não tem como aquela experiência familiar ter esperança. Não há como aquele local de fato trilhar um caminho seguro, um caminho feliz, um caminho abençoado, um caminho de paz, um caminho onde de fato Deus promove tudo aquilo que ele precisa realizar no meio daquele povo. E outro versículo que também é muito conhecido se encontra em Mateus capítulo 6, 33, que se aplica a toda a experiência da vida do cristão, e que certamente você conhece, mas que mostra que a busca do reino de Deus, inclusive no seio familiar, é o único elemento que é capaz de proporcionar à família aquilo que ela precisa para uma vida abençoada, bem-aventurada, nas palavras de Jesus, né? Então a gente trouxe esses 4 elementos. E hoje eu queria concluir, na verdade, como a parte 2 da última aula, mas iniciando a nova aula, trazendo outro elemento que a gente encontra na Bíblia e que vai ser o tema da nossa aula hoje. Não existem famílias perfeitas. Certamente, quando você pega esse livro e você começa a lê-lo, você vai começar a descobrir não precisa andar muito não. Já no capítulo 2 e 3 de Gênesis,
você já descobre isso. E isso é tão importante para a gente poder se situar e poder pensar a família de maneira bíblica, que eu decidi colocar um tema de uma aula só para isso, só para esse tema. E eu queria convidar você para mergulhar aqui comigo, iniciando oficialmente essa aula 2. Né? Pode passar um slide. A Bíblia, em muitos momentos, e desde dos primeiros relatos sobre família, relata famílias que firmaram e tiveram uma aliança com Deus. Né? Se você olha para Adão e Eva, desde o primeiro momento, Deus os criou, os deu um mandato, né? Os deu uma missão, e a gente sabe qual foi, como aquilo foi vivenciado. Eles rejeitaram o modo que Deus estabeleceu para eles viverem, e foi a partir daí que justamente veio a queda. O pecado entrou na história do homem. E aí a gente não pode nem considerar tanto o exemplo de Adão e Eva como tão normativo para a gente, como um padrão, porque eles tiveram uma situação muito diferente. Diferente de nós, Adão e Eva tiveram plenas condições de não pecar. Adão e Eva, antes da queda, eles tiveram plenas faculdades, efetivamente, né, o que alguns chamam de livre-arbítrio. Não existe mais hoje como existia naquela época, eu posso explicar depois com mais calma, mas o livre-arbítrio efetivamente existiu para Adão e Eva. Eles sim tinham a plena capacidade, quando foram criados, de dizer: não, isso aqui eu não vou consumir, essa árvore, esse fruto, porque Deus disse para eu não consumir. O pecado ainda não havia tomado conta da vida deles. Qual é o estado do homem e da família pós-queda? É simplesmente um estado no qual o homem não consegue não pecar, especialmente enquanto ele não encontra com Cristo. O estado do homem natural é o estado de um homem que não consegue dizer: não, agora eu decidi, eu não peco mais. Depois do pecado, da entrada do pecado no mundo, essa é uma marca. Enquanto Adão e Eva poderiam dizer: posso não pecar. Até quando você estuda teologia e vai estudar a queda, se define, né? O homem é definido como... Adão e Eva é definido como posso não pecar no termo original. E depois da queda é definido como nós, né, no nosso estado natural, antes de contar com Cristo, do Espírito Santo e esperar essa glorificação, a gente simplesmente é definido como não posso não pecar. Esse é o nosso estado natural. Essa é a maneira como a gente foi afetado depois da queda. E as famílias, por consequência, também foram alcançadas e afetadas dessa forma. E aí, quando a gente abre a Bíblia, talvez isso não fique tão claro nos primeiros elementos. Talvez você olhe ali: Adão e Eva pecaram, colheram os frutos, foram expulsos do jardim. Logo na primeira família houve o primeiro homicídio, né? Caim mata Abel. Mas de repente você pensa assim: de repente foi somente um acaso, né? Porque Deus trouxe essa repreensão, essa consequência para essa família, e houve essa, vamos usar essa expressão, essa maldição sobre essa casa, e já houve logo um homicídio. Aí quando você chega lá para o capítulo 8, capítulo 9, né? Começa ali 6, 7, 8 e 9, começa a chegar em Noé. Aí a gente começa e vê Deus agindo na vida de Noé e dizendo assim: Noé, eu vou destruir o mundo, porque o mundo está um caos, mas Noé, eu vou poupar sua família. Porque sua família é o quê? Porque você é o quê? A Bíblia fala: justo. Aí quando a gente escuta isso, a gente diz assim: há esperança. Eu acho que o homem, ele vai conseguir dar a volta por cima. Eu acho que o homem vai conseguir reescrever essa história. Deixa eu mostrar para você como a Bíblia nos conduz a enxergar essa história. Pode passar aí, vamos falar sobre a família de Noé. Gênesis capítulo 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e todo o desígnio do coração delas era continuamente mau, consequência da queda. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O que é que Deus decidiu? Vou destruir tudo. Mas ele decidiu, no final do versículo 6, pode passar aí, tá? É versículos 7 e 8 agora. Mas no final ele disse assim, ó: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Dentre todos os homens e famílias da terra,
Deus encontrou apenas um que, de algum modo, fez dizer: não, essa família eu vou poupar. No versículo 7 e 8, pode passar ainda nesses versículos, na verdade já é o 9 aí. Mas a Bíblia diz assim, que Deus falou para Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido o quê? Justo diante de mim no meio desta geração. E a gente vai ver nessa narrativa e a gente pode chegar à conclusão de dizer: olha, Noé, de fato, é a esperança. Noé é o modelo, Noé é o padrão. Só que a gente vai seguir na história, meus irmãos. E depois que Deus salva Noé, depois que a arca vem, 40 dias, 40 noites, aquela história tão bonita que a gente conhece desde pequeno na igreja gente pequena, né? A Bíblia vem e traz o final do relato sobre Noé. É mais ou menos assim que acaba a história de Noé. Capítulo 9 agora. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir também aí, mas a gente vai ter aqui. Versículos 20 a 22. Sendo Noé agricultor, já tinha passado, né, a arca, ele já estava reconstituindo sua família, um novo mundo ali. Passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, um dos filhos de Noé, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Versículos 23 a 25. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. É assim que a Bíblia desenha o final da história de Noé, né? Um final da história no qual ele cometeu um pecado de se embriagar e de passar dos limites ali, mas não só isso. Não foi apenas esse pecado, foi um pecado familiar, porque os filhos não tiveram o devido respeito pelo pai naquele momento, né? Expuseram a sua nudez, não trataram com respeito aquele momento ali, apesar do pecado do pai. Isso gerou consequências, que foi uma maldição sobre a linhagem de Canaã, que posteriormente foram os povos cananeus. Se você leu já o Antigo Testamento, você sabe quantos embates do povo ali semita, né, que foi o povo que gerou o povo israelita, quantos embates houveram justamente com os povos cananeus. Então, onde é que eu quero chegar, gente? Quando a Bíblia talvez começasse a dar esperança de que uma família poderia se revelar como um grande modelo de perfeição, o final da história é justamente de uma família que também não conseguiu atingir o padrão. Vamos ser justos. Sem dúvida, a família de Noé era muito melhor do que várias outras que foram destruídas, né? Eles não eram pagãos, idólatras, irreverentes a Deus. Mas o fato é que, ainda assim, eles eram pecadores. Depois, no capítulo 10, 11, quem é que a gente encontra? Torre de Babel. Então, é como se, na narrativa bíblica, Deus destruiu o mundo, mas logo depois vieram eventos que mostraram que, mesmo reiniciando o mundo, vamos usar esse termo aqui, o homem continuava sendo um homem. Por quê? Porque o DNA dele continuava sendo manchado pelos efeitos do pecado. Noé, por mais que ainda buscasse manter uma vida justa, a descendência dele, ele mesmo, continuava sendo manchado pelos efeitos do pecado. É aí, irmãos, que surge um outro personagem na história, né? Mas, só voltando, e é uma das lições que a gente tira daqui, é que não existem famílias perfeitas. O início da narrativa de Gênesis já começa retratando isso pra gente. E aí eu quero mostrar como isso se desenvolve ainda mais na narrativa através da história de mais algumas famílias que eu vou compartilhar com vocês aqui. Em primeiro lugar, eu tenho que começar com ela, porque foi ela a família que justamente Deus levantou depois da Torre de Babel. Você pode ler lá, Gênesis 11, é como se o mundo entrasse num caos novamente. O homem tenta ser maior que Deus, tenta construir uma torre que chegasse aos céus.
E aí é como se, de algum modo, Deus olhasse mais uma vez para o mundo e dissesse: não é possível. Eu vou ter que dar um novo jeito. Eu vou ter que arrumar uma solução. E é daí, justamente no capítulo 12 de Gênesis, que a gente vê o chamado de Deus a Abraão. Você deve lembrar, né? Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, Abraão. E sai da tua terra porque eu vou te mostrar uma outra terra. E nessa terra, onde mana leite e mel, você vai gerar uma geração, vai gerar uma descendência. E por meio dessa descendência, todos os povos da terra serão abençoados, Abraão. Só que Abraão não é chamado apenas sozinho. Ele é chamado e convocado com a sua família. E a família de Abraão, meus irmãos, ela recebe esse chamado poderoso da parte de Deus, né? Simplesmente do dia para a noite. Eles, que eram uma família comum lá, moravam na terra de Ur dos caldeus, ouvem a voz de Deus. Abraão ouve a voz de Deus e Deus fala para Abraão: sai da tua terra, deixa a tua família, tua grande família, sai só com a tua família nuclear. E agora tu vai para uma missão que eu não vou nem te dar muitos detalhes, mas essa é a missão que eu vou lhe dar, para que você cumpra propósitos não apenas para essa geração, mas propósitos que vão ecoar para a eternidade. E aí a gente olha essa história, né, e a gente fica admirado, primeiro com esse chamado que Deus deu a Abraão. Em segundo lugar, a gente fica admirado com a fé, porque Abraão não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé, né? Ele foi chamado, de um dia para a noite ele juntou todas as coisas e simplesmente pegou a sua família, sem um destino certo, e disse: eu vou atender a voz desse Deus, eu vou seguir a esse chamado, eu vou obedecer a essa vocação. E a família de Abraão, de fato, é um modelo, é um exemplo para nós, em vários sentidos. Mas se você começa a ler Gênesis, você sai do capítulo 12, não precisa nem sair do capítulo 12, basta você continuar no capítulo 12. Aí depois você vai para o 13, para o 14, para o 15. Você começa a ver uma família que carregava vários problemas, que tinham vários pecados, que lutava contra muitas coisas, apesar de ser a família que foi chamada por Deus para cumprir essa vocação que ecoaria para a eternidade com bênçãos, que inclusive chegou até nós, porque Cristo, como a gente vai ver, foi uma descendência dessa família chamada pelo Senhor. Deixa eu listar alguns das lutas, alguns dos pecados da família de Abraão. Abra comigo agora, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 12. Vamos começar lendo no próprio capítulo 12. Não precisou de muito tempo, gente. Gênesis do 12 ao 9 foi o chamado de Abraão. Aí Abraão sai lá da terra, aquela bênção, aquele sentimento de eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida, Deus vai me usar, eu sou um homem que estou atendendo a vocação de Deus. Aí logo depois, no próprio capítulo 12, o relato bíblico começa a dizer o seguinte: houve fome naquela terra. E Abrão, né, que foi o nome original, depois foi modificado, desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Você pode ler os versículos 11 a 13, a igreja. Irmãos, eu não vou ler o texto todo por conta do nosso tempo, a gente tem aqui alguns personagens para falar. Mas Abraão pediu o quê? Para que Sara mentisse, na verdade. E o pecado não foi apenas a mentira aqui. O pecado do próprio Abraão foi a sua covardia, né? Deus tinha acabado de chamar Abraão para uma missão. Deus tinha acabado de dar uma vocação para aquele homem. E simplesmente, no primeiro evento de prova, de algum tipo de desafio na vida daquela família, Abraão, de algum modo, se acovarda. Ele não foi o homem que ele deveria ser.
Porque qual era o papel de homem aqui? Ele diz, é minha esposa, e inclusive se for querer fazer alguma coisa com ela, que de algum modo eu vou arriscar minha vida. E não dizer, inventa uma história aí e para pelo menos livrar a gente dessa situação. Sara atende o pedido de Abraão. Sarai, de algum modo aqui, sujeita, né? E diz, tá bom, então conta aquela história. No final é uma confusão arretada, porque no final das contas o faraó descobre que Sara é a esposa dele e diz, por que você não me disse que ela era sua esposa? Agora Deus me amaldiçoou porque eu fui tentar me aproximar dela. E aí Abraão fica com aquela cara, né, de que não sabia nem o que dizer. Claramente uma mentira, irmãos. Covardia, passividade, omissão. Outro evento que marca essa família, Gênesis capítulo 16. Vamos abrir, passar mais uns capítulos. E esse é um dos eventos tristes na história dessa família. A palavra de Deus diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Só que aí você tem que lembrar, Deus tinha prometido para aquela família que ia dar o quê? Uma descendência. E aí já tinha se passado algumas décadas, gente. Deus tinha prometido, eles tinham saído da terra. E aí eles olhavam para trás e Deus vai me dar uma descendência, eu vou abençoar todos os povos da terra. Mas simplesmente não veio nenhum filho até agora. E aí veio uma ideia. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão. Quem disse? Sara disse a Abrão. Sarai, no caso aqui ainda. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos. Não que ele tinha recebido o chamado, tinha 10 anos que ele já estava morando em Canaã. É muito tempo, né, gente? 10 anos que ele tinha recebido a promessa. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quais são os pecados aqui, gente? São tantos, né? A infidelidade que foi promovida pela própria mulher. A incredulidade, porque eles duvidaram da promessa de Deus por conta do tempo. Eles olhavam, já faz 10 anos. Ansiedade, porque no final das contas, a ansiedade moveu o coração deles. Eles estavam ansiosos por ver as promessas de Deus se cumprindo, mas quiseram fazer do jeito deles. No versículo 6, depois que Agar engravida, e aí ela começa a ter conflitos com Sara, você deve lembrar disso. Sara chega para Abraão e diz, olha, ela está aqui, me provocando, me desprezando. Aí Abraão olha para Sara e diz, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Que é isso, gente, por parte de Abraão? Além de tudo que ele já tinha feito, omissão. Porque o mínimo que ele poderia ter feito depois de tudo era dizer, olha, a gente vai ter que achar uma solução para isso. Mas ele faz o quê? Depois de pecar, ele ainda joga nas mãos de Sara e diz, te vira, resolve. Aí ela é sua serva, não é minha não. Resolva o problema, resolva do seu jeito. Então, veja, em algumas passagens, a gente viu pecados como a mentira, a covardia, a incredulidade, a ansiedade, a omissão na família do pai da fé. Vamos seguir. Isaac e Rebeca, a descendência de Abraão. Isaac, né, o filho tanto esperado, que veio primeiro Ismael, mas que não era o filho prometido por Deus. A consequência, inclusive, desse pecado é que até hoje os ismaelitas os ismaelitas geraram como descendência, de algum modo, os povos árabes, que até hoje se encontram em guerra incessante com o povo judeu. Então, para você ver o quanto um pecado, o quanto essa incredulidade, o quanto essa omissão, o quanto essa passividade de Abraão gerou problemas não apenas dentro do seu lar, mas gerou efeitos, de algum modo, por séculos, milênios e, de algum modo, até pela eternidade, né? Mas, finalmente, veio Isaac, né? Depois de muita luta, oração, problema, Isaac veio.
E aí a gente lembra da história de Isaac, né? Isaac veio como aquele filho que quase que não vinha, já o filho da velhice de Sara, e como naturalmente era esperado, aquele filho que veio depois de muito esforço, aquele filho que já veio na velhice de Abraão e Sara. Uma das consequências foi que Isaac foi tratado, provavelmente ali pelos indícios do relato bíblico, com maior zelo e cuidado do que deveria se imaginar. Provavelmente era aquele menino mimado, né? Em outras palavras, que a mãe tinha que levar o todinho todo dia de manhã na cama, que ficava assistindo lá o desenhozinho e a mãe fazia tudo do jeito que ele queria. E o que é que aconteceu, irmãos? Isso gerou algo na vida de Isaac, isso trouxe consequências também na vida de Isaac. Uma das provas disso é que Isaac se casou com 40 anos. Abra lá em Gênesis capítulo 24. Vamos abrir Gênesis 24. Deixa eu abrir aqui com vocês também. A partir do versículo 1, tá? Abrão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus. Lembra quem é que gerou os cananeus? Canaã, que foi amaldiçoado por Noé. Veja como os laços familiares vão se entrelaçando, né? Que não buscará, no meio dos quais estou vivendo. Versículo 4. Mas irá à minha terra e buscará entre meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Gente, para pensar. Isaac já tinha 40 anos aqui, já estava... E aí chegou a um ponto de que o pai precisou dizer: eu vou ter que arrumar uma mulher para esse meu filho. Versículo 20 do capítulo 25. A Bíblia diz assim, ó: Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Uma das marcas da vida de Isaac foi a sua passividade, né? Ele teve praticamente que ter alguém que fez ali esse convite para Rebeca ir casar com ele. Ela veio da sua terra. Lembra da cena quando ele avista a Rebeca, ele se apaixona e vai lá por ela. Mas tudo isso foi construído por outras pessoas, por Abraão, pelo servo de Abraão. E por isso ele veio se casar com 40 anos. E naquela época, gente, o comum era se casar entre 13 a 20 anos. Era a idade média de casamento. Então você vê como de fato isso era uma marca na vida de Isaac. Uma das consequências que também de pecado na vida de Isaac a gente encontra no capítulo 25, no versículo 26, ainda desse capítulo 25. Depois, quando Isaac e Rebeca já haviam gerado filhos, a Bíblia fala que depois saiu seu irmão, Esaú e Jacó, vocês conhecem a história, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 66 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Aí o versículo 27, pode passar. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Versículo 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Pecado, favoritismo dentro da casa. E o interessante é que esse favoritismo, ele era marcado por aquilo que chamava, que mais beneficiava o pai e a mãe. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças. Então esse perfil, né, egoísta, mimado de Isaac refletiu na maneira como ele lidava com seus filhos, ao ponto do seu favoritismo ser demonstrado simplesmente porque ele gostava mais de um, porque ele gostava de comer das caças daquele filho. Isso gerou, talvez não tenha sido isso a causa, talvez tenha sido uma consequência, mas o fato, irmãos, é que no capítulo 27, eu não vou ler tudo aqui por conta do nosso tempo, mas no capítulo 27, você pode ler com mais calma depois, é aquele grande momento no qual
Rebeca nota que Isaac está para chamar o seu filho para abençoá-lo, que era um ritual daquela época muito comum. Já na velhice, o pai chamava o filho mais velho e impetrava uma bênção sobre o filho. Era um ritual cultural daquele contexto. E o resumo da história, meus irmãos, é que Rebeca percebe aquilo e de fato propõe a Isaac que ele propõe a Jacó que ele se passe por Esaú para que ele receba a bênção do pai. E aí a gente vê só aquilo, só aquela mentira, né? Aquela enganação já é um caos. Mas uma coisa que a gente percebe que talvez seja mais problemática nisso tudo é o distanciamento entre Isaac e Rebeca. Porque a mentira já é algo desgraçado nessa história. Mas você imaginar que uma mãe se passou por orientar o seu filho a mentir ao seu pai, talvez seja o elemento mais trágico dessa história, o distanciamento emocional, relacional que havia nesse casamento. Então, os pecados dessa família também são muito flagrantes, meus irmãos. Passividade, favoritismo, distanciamento, mentira, engano. Só que aí a história vai continuando. E as famílias da aliança, né, que são as famílias que faziam parte da linhagem do povo escolhido por Deus aqui, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo, não param por aí nos seus pecados. Pode passar. Vamos para a família de Jacó, Raquel e Lia. E é interessante, né? Porque, bota na imagem principal, a família de Jacó, Raquel e Lia. É interessante aqui porque já chama a atenção o fato de que já é uma família já composta por 3 pessoas, né? Porque você deve lembrar da história. Jacó se apaixona por Raquel. Diferentemente do pai, Jacó é muito mais proativo, né? Ele vai lá, ele pede, ele busca. Talvez ele viu no pai algo que, nesse sentido, ele dizia, eu não vou fazer igual, eu vou fazer diferente. Mas em outros sentidos ele repetiu o que Isaac foi. Mas ele olha e ele se apaixona por Raquel. Você deve lembrar dessa história, né? E aí ele vai lá para o pai e diz, olha, eu quero casar com essa mulher. E aí no final da história, aquele homem enrola Jacó. E na noite de núpcias, depois dele ter conquistado Jacó para trabalhar 7 anos, para poder casar com Raquel, ele descobre no outro dia que Raquel não era Raquel, que Raquel era Lia. E aí ele vai lá reclamar e diz, como assim você faz isso comigo? Você me deu a filha. Ele disse, olha, você sabe, né? Eu não tenho como casar a filha mais nova sem antes casar a filha mais velha. Mas vamos fazer o seguinte, se você quiser Raquel também, você trabalha mais 7 anos e aí você ganha Raquel. Então, é assim que começa a família de Jacó. Engano, né, confusão, total desconexão ali, né? Primeira noite de relacionamento entre eles, ele sequer consegue identificar que a mulher que ele queria se casar era a mulher que ele queria. Confusão, irmãos. E isso começa sendo marcado justamente pelo engano. Abra ainda em Gênesis, aí no capítulo 27, um pouquinho depois do que a gente estava lendo. 27, do 18 ao 20. Versículos 18 ao 20. E tudo isso, na verdade, eu vou voltar aqui para uma experiência entre Jacó e Isaac, porque, na verdade, o próprio nome de Jacó, vocês sabem o que significa, né? Enganador. Então, é difícil fazer uma leitura da família de Jacó sem antes entender claramente quem ele era. Jacó foi concebido com um DNA de enganador, né, nesse sentido, porque ele foi aquele que já puxou o pé do irmão e ele recebeu o nome de enganador. Era esse o significado do seu nome. E você olha para alguém, meus irmãos, que consegue se passar por isso com seu próprio pai. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, naquele evento lá da bênção. Respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Aí Jacó olha para o pai, que já era cego ali, né, naquele momento, não conseguia ver, e disse, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu,
o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Ele ousa usar o nome de Deus, gente, na mentira. E aí, a gente sabe ali depois, eles olham, mas deixa eu lhe apalpar. Aí Isaac diz, aí Jacó diz, eita, ele vai querer, ele vai lá e enche o corpo de pelos para enganar o pai. Veja que cena trágica para uma experiência de uma família, né? Cena trágica. E aí a gente vê no capítulo já 37, pula lá para o 37, Jacó repetindo experiências que ele tinha vivido na sua casa. Ele repete com seus filhos. Gênesis 37, versículos 2 e 3. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que aqui é Jacó, né, é o outro nome que Jacó recebe, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E aí você lembra o resultado dessa história, né? Esse favoritismo gerou, inclusive, quase um homicídio na família, porque aqueles irmãos que também carregavam esse coração mau não suportaram ver o favoritismo. Não podemos tirar a culpa de Jacó, mas também não podemos isentar a responsabilidade dos irmãos ali, aquele pecado. E o resumo, irmãos, é que isso gerou consequências ao ponto de que um filho foi praticamente morto, foi vendido como escravo. E aquilo que Jacó de repente achava que era bom, amar um filho, na verdade foi a causa do seu filho ter sofrido como vendido ao Egito como escravo. E a gente vê outros elementos no capítulo 34. Volta lá no 34. Ainda dessa família de Jacó. Versículos 1 e 2. A gente vê aqui, irmãos, um momento em que uma filha de Jacó, Diná, foi estuprada, né? Foi abusada pelo filho do governador da região. A Bíblia diz que ela foi violentada aqui. E simplesmente o que chama muita atenção aqui, irmãos, é a reação da família de Jacó. Reações completamente inadequadas. De um lado, os irmãos daquela mulher, de Diná, os filhos de Jacó, tiveram uma reação completamente desproporcional. Eles bolaram um plano para que todo aquele povo daquela cidade, de onde veio aquele homem que violentou a irmã, se circuncidasse. Eles disseram, olha, a gente deixa nossa irmã casar com esse rapaz aí que fez esse mal. Mas todos os homens da cidade vão ter que se circuncidar. Quando os homens se circuncidaram, estavam ali na recuperação, né, daquela cirurgia. Aqueles 2 irmãos invadiram a cidade e mataram todos os homens daquela cidade, como um ato de vingança. Em contrapartida, Jacó não fez nada. Não fez nada em relação ao acontecimento com Diná. Não fez nada em relação à postura dos filhos, que simplesmente dizimou uma cidade como resposta a um pecado. Uma marca da vida de Jacó. E uma das coisas que chama a atenção é que quando Jacó precisa dar uma resposta para aquilo, vê o que ele fala no versículo 30, gente. Quando ele tem que ter uma conversa séria com Simeão e Levi, os 2 filhos dele. Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Jacó não trata o problema da filha, Jacó não trata o pecado daqueles 2 irmãos, de ter dizimado uma cidade. Ele simplesmente fica na defensiva e diz, olha o que vocês fizeram a mim. Vocês me puseram em grandes apuros. Tá bom já, né? De pecado, né? Tá bom? Irmãos, deixa eu concluir com a história de Davi. Davi, eu vou ser mais objetivo por conta do nosso tempo aqui. Mas Davi foi aquele homem segundo o coração de Deus, né? Aquele homem que derrotou Golias, que derrotou
lutou ali contra o leão, contra o urso, que foi escolhido ali entre todos os seus irmãos. Mas quando a gente lembra da história de Davi, a gente vê uma história de um homem e uma família também muito marcada por pecados, por lutas. Vou só listar aqui para vocês, não vai dar tempo de ler tudo por conta do nosso tempo, que eu preciso concluir com algumas aplicações. Mas a história do adultério de Davi é muito conhecida, Batseba. O pior é que não parou por aí. Ele tentou dar um jeitinho e mandou o marido dela, porque ela tinha ficado grávida, mandou o marido dela para o fronte de batalha, Urias, e no final das contas Davi matou aquele homem. Houve histórico de violência, de pessoas violentadas na casa dele. Uma de suas filhas foi violentada pelo seu outro filho. E se você ler Samuel, 2 Samuel capítulo 13, você vê uma omissão de Davi. Davi não trata daquela situação, Davi não corrige, Davi não disciplina, Davi não age. Claramente uma família que, dentro da aliança de Deus, escolhidos e usados para fazer parte dos propósitos redentivos de Deus no mundo. Famílias que foram também marcadas em vários sentidos pelas suas imperfeições, pelos seus pecados, pelas suas lutas. E a grande pergunta é o que é que conecta essas famílias, irmãos? Claramente, uma das conexões dessas famílias é o seu pecado. Mas essa conexão também é o que une cada um aqui como pessoas. Você, eu somos pecadores, as nossas famílias carregam suas lutas. Só que essas famílias eram distintas por uma outra razão e por outro motivo maior. Todas essas famílias faziam parte da aliança de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus renovou essa aliança com Isaac. Deus renovou essa aliança com Jacó. E a gente vê ali José sendo um instrumento de Deus. Depois Moisés se levanta como parte dessa aliança. A gente vai vendo esse desenrolar. Até que Deus chega em Davi e renova essa aliança com Davi. Você pode ler isso em Samuel também. Então, uma das marcas dessas famílias, irmãos, era que apesar das suas lutas, eram famílias que não se entregaram para viverem segundo as suas próprias vontades. Você vê na história de todos esses homens. Você vê na própria história de Davi, no final. Ele é confrontado pelo profeta Natã e ele confessa o seu pecado. Ele diz, eu pequei. Leia o Salmo 51 e você vê o quanto aquele pecado depois mexeu com a vida de Davi, o quanto ele confessou aquele pecado, o quanto ele, por ser parte dessa aliança, de uma família da aliança, ele não pôde viver daquela maneira. Ele continuava lutando contra várias coisas na sua vida, mas uma das marcas que ele carregava era a consciência de que ele não poderia viver daquela forma. Eu queria convidar você a abrir em Mateus no capítulo 1. A gente vai concluir essa aula lendo esse versículo e dando alguns exemplos em meio a eles. Se você tiver com sua Bíblia, abra para acompanhar conosco. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de quem? Interessante notar, né? Como Deus destaca exatamente a vida desses dois homens cujas famílias foram tão marcadas por tantas lutas na sua vida. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Se eu fosse contar aqui outras histórias, gente, a gente não saia daqui. Quem lembra da história de Judá e Tamar? Tamar era nora de Judá. E Tamar, depois que o seu marido morreu, se passou por prostituta, se relacionou com Judá
para que ela pudesse ter uma descendência. E daí veio Pérez, que fez parte da descendência de Jesus. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta que ajudou o povo quando estavam tentando invadir lá Jericó. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, uma moabita. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido quem? Mulher de Urias, Batseba. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. E aí depois do exílio eles vão citando aqui, e aí finalmente chega em Jacó, não o mesmo, né? Outro Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Meus irmãos, não é por acaso que Mateus cita essas genealogias e faz questão de citar as mulheres que ele cita nessa genealogia foram as piores mulheres aos olhos humanos. Tamar foi aquela que se relacionou com seu sogro, enganou seu sogro e gerou um filho. E fugiu o nome agora, a prostituta que a gente acabou de falar. Raabe foi uma prostituta que viabilizou o povo de Deus entrar na terra e não ser dizimado ali naquela batalha. Irmãos, uma das marcas que a gente encontra, sem dúvida, além dessas outras que a gente começou falando na última aula, é a percepção de que famílias, apesar das suas imperfeições, precisam da graça de Deus. Vou citar bem brevemente aqui. Pode passar. Abraão. Esse Abraão que lutou tanto contra tantos pecados, ele foi mais tarde reconhecido como o pai da fé. É isso que a gente encontra em Romanos capítulo 11, é isso que a gente vê em Hebreus no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Abraão, ele foi marcado por essas lutas, mas em vários momentos a gente vê a graça de Deus agindo na vida daquele homem e capacitando ele para ser o homem que Deus o chamou para ser. O que é que distinguia Abraão dos outros homens que estavam lá, os cananeus, os jebuseus, os hititas? A grande distinção entre esses dois homens, meus irmãos, minhas irmãs, era a marca da aliança e da graça de Deus sobre a vida deles. Abraão tinha sido alcançado e chamado pela graça de Deus. E era isso que fazia com que Abraão olhasse para as lutas, para os desafios, para os problemas, olhasse para Deus, porque Deus ia lá e falava com ele. Em momentos Deus intervia e dizia: Abraão, não é bem por aí, Abraão. Davi, escuta o que Natã tem para falar. Jacó, você pecou, Jacó. Mas José, na terra do Egito, é o que vai trazer salvação para vocês aqui. Então você vai vendo como a graça de Deus ela vai agindo de um modo inexplicável nas Escrituras, né? José foi bater no Egito por conta do favoritismo de Jacó, por conta da maldade dos irmãos, mas Deus usa esse evento, Deus transforma o mal em bem, como ele fala em Gênesis. Isso se deve a quê, meus irmãos? Isso deve à bondade de José? Isso deve à graça de Deus. Então, pode passar mais aí. Isaac e Jacó, apesar de Jacó ser marcado como aquele enganador, depois Deus tem um encontro com ele, ele passa a noite toda brigando com Deus, lembra? Lutando com Deus. Deus marca a vida de Jacó e depois Jacó passa a ser chamado de Israel. Eu vi Deus face a face. E a partir disso, depois Deus dá a graça, além deles continuarem sendo instrumentos da promessa de Deus se cumprindo,
eles fazem parte dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Davi, meus irmãos, apesar de tudo aquilo que ele fez e foi, ele ainda foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque apesar dos seus pecados, Deus não permitiu que o pecado fosse a marca na vida de Davi. Ele foi gracioso ao ponto de enviar um profeta para confrontá-lo e dizer: Davi, você está em pecado. E às vezes a gente acha que a graça é somente dar uma coisa, né? Veio a provisão na terra do Egito. Mas a graça muitas vezes está justamente na disciplina que confronta. E foi isso que justamente Davi recebeu da parte de Natã, quando ele chamou e disse: Davi, o que é isso? O que é isso? Natã conta uma história, lembra? Conta uma historinha lá e pergunta: o que é que você faria se fosse? Não, isso aí não pode, tem que matar esse homem. Aí Natã olha para ele e diz: esse homem é você, Davi. É você. Imagina essas palavras entrando no coração de Davi. Só que isso é graça da parte de Deus, irmãos. Deus usou esse confronto para que a vida de Davi voltasse ao prumo de alguém que faz parte da família da aliança. Irmãos, a grande aplicação dessa aula de hoje, diferentemente da aula passada que tivemos tantos relatos históricos, informações, talvez até ideias, insights, mas a grande aplicação e conclusão dessa aula de hoje é fazer eu e você lembrarmos, em primeiro lugar, talvez se você tinha esquecido disso, que a sua família não é perfeita, certo? Primeira coisa que você precisa lembrar é isso. Em segundo lugar, você precisa lembrar que essas imperfeições que a sua família carrega, que você carrega, que eu e você carregamos, não são motivo para a gente jogar a toalha, desistir. Pelo contrário, o grande resultado, provocação e aplicação dessa aula é para que a gente se agarre à graça de Deus. Porque essa era a marca desses homens. Esses homens tinham muitos pecados, essas mulheres pecaram muito. E a Bíblia expõe isso, né? Interessante como a Bíblia traz relatos assim tão escancarados. Mas se você olha para o coração e para a vida de cada uma dessas pessoas eram marcadas por uma coisa: todos eles eram desesperadamente dependentes da graça de Deus. Pode ser que em alguns momentos eles relutassem, pode ser que em alguns momentos eles negassem, mas em algum momento dessa história, de cada uma dessas histórias das famílias da aliança, a graça de Deus os trazia de volta, os tratava, os reconciliava, os redirecionava. E é isso que eu acredito que a gente precisa concluir essa aula lembrando. Além de lembrar que as nossas famílias não são perfeitas, lembrar que só existe uma maneira bíblica de lidar com as nossas imperfeições. É se agarrando com a graça. Porque a graça de Deus vai nos dar a capacidade de a gente não enxergar mais sobre nós do que nós devemos. E a graça de Deus vai nos dar o poder de sermos e vivermos família segundo a vontade de Deus. É a graça de Deus que vai nos capacitar, quando a gente errar, a não sair correndo para longe de Deus, mas sim correndo em direção a Deus, abrir esse livro, se ajoelhar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. É a graça de Deus que vai provocar sentimentos como o que Davi teve quando compôs o Salmo 51. E é a graça de Deus que vai todos os dias nos lembrar que nós somos chamados a vivermos como filhos da aliança e não como filhos distantes do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos capacite, amém? Essa aula realmente teve um tom muito diferente da outra. Essa aula tem um propósito de deixar você pensativo, reflexivo. E eu creio que, assim como a outra teve uma importância para a introdução desse nosso curso, fazendo refletir onde a gente está, como a gente chegou, um pouco da história da nossa sociedade, essa aula tem a ver com o grande pano de fundo do que é ser família. Porque se a graça de Deus não for uma marca, não for desejada, buscada e clamada, a família está caminhando, sem dúvida nenhuma, para a destruição. Então que a graça de Deus seja sempre um elemento indispensável quando você for orar pela sua casa.
ore por obediência, ore por fidelidade, por santidade. Mas sempre ore dizendo, Senhor, que a Tua graça recaia sobre a minha família, Senhor. Que a Tua graça cubra os pecados que eu sequer consigo identificar. Foi assim que Jó orou pela sua família. Jó sabia que a sua família era pecadora, então o que é que Jó fazia? Ele orava, ele clamava, ele intercedia, ele orava por aquela família. Que a graça de Deus recaia sobre as nossas, amém, irmãos? Vamos orar? Eu, mais uma vez, passei do horário aqui, mas só para não deixar de perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Se for muito longa, eu respondo depois, mas se for breve, eu respondo bem rapidinho aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a última aula, sobre a aula de hoje? Eu sei que na aula passada algumas pessoas ficaram assim meio... Mariana ficou ali querendo fazer umas perguntas. Tem alguma coisa que... Depois, tem certeza? Mais alguém? Então na próxima, inclusive, mandem... Não esqueçam de mandar, não. Manda para... Deixa eu chamar aqui Simone. Vem cá, Simone. Como é o nome, sobrenome? Porque tem duas, né, aqui, né? Simone o quê? Caldas. Chamar aqui Simone mais uma vez, só para apresentar mais uma vez. Simone está nos ajudando aqui com a Secretaria da Universidade da Vida. Mais uma vez agradecer a ela por essa ajuda. Ela vai fazer uma chamadazinha ali. Acho que ela já identifica as pessoas, né? E se tiver dúvida, manda para ela, gente. Ela manda lá na transmissão e a gente na próxima aula já traz aqui para responder, tá bom? Obrigado, viu, minha irmã? Só para ajudar o pessoal a identificar aqui. Então, mais nenhuma dúvida. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vocês estão com a cara assim, quero falar, mas não vou falar por conta do tempo, alguma coisa assim, né? Irmãos, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque em primeiro lugar o Senhor nos escolheu. Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Davi, todos eles foram marcados e todas as suas famílias foram marcadas por uma coisa. Eles foram escolhidos pelo Senhor, mas eles não sabiam bem o porquê. Não havia mérito neles. Não havia nada neles que justificasse essa eleição aos olhos humanos, Senhor. Mas o Senhor os elegeu como famílias da aliança. Mas todas essas famílias, Senhor, foram marcadas por lutas, por desafios, e ao mesmo tempo foram marcadas por serem profundamente impactadas pela Tua graça. Eu quero orar ao Senhor nesse momento, para que esse mesmo sentimento de pertencimento como filhos e famílias da aliança, recaiam sobre nós, Pai. E de um modo especial, eu oro para que o Senhor possa renovar a Tua abundante graça sobre nós, Senhor. Os nossos pecados não podem ser... A luta contra os nossos pecados não pode ser travada se a Tua graça não for abundante em nossos lares, Senhor. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Nós somos pecadores, temos famílias pecadoras, mas o que nos traz esperança, alegria, é saber que a Tua graça nos acompanha, Pai. Que a Tua graça nos capacita, nos equipa, nos dirige. E por isso eu quero Te agradecer, Senhor. E pedir que, de um modo especial, que a Tua graça recaia sobre as famílias, Senhor. Se há pessoas aqui que chegaram cansadas, esgotadas, sem esperança, sem saber como dar um próximo passo em relação à sua casa, a minha oração, Senhor, é para que a Tua graça recaia sobre essa casa, recaia sobre essa família, Senhor. Fortaleça os que estão cansados, encoraje os que estão desanimados, instrua aqueles que não sabem, Pai, por onde seguir. Que a Tua palavra reine em nossos lares e que a Tua graça nos abençoe por meio da Tua palavra, Senhor. Que seja luz para as nossas famílias. Que a gente aprenda a Te obedecer graciosamente pela Tua palavra e nos santifica, Senhor. Que a Tua graça nos santifique nessa manhã. Nos ajude a refletirmos a luz de Cristo. Nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados, mas nós não nos acomodamos com eles, Pai. Nós declaramos guerra contra o pecado das nossas famílias e oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos santifique para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos ter um tempinho aí de café e daqui a pouco